Fala pessoal, bom dia. Vamos falar aí sobre a Revolução Russa de 1917. Na verdade, a Rússia czarista e o ensaio geral que foi a Revolução de 1905. A gente não vai chegar efetivamente na Revolução de 1917, tá? Bom, eu nem vou avançar muito com esse slide porque ele já vai meio que adiantando, né, em direção à Revolução de 1917 mesmo. Vamos tentar pensar aí algumas questões sobre a Rússia pré-revolucionária ou a Rússia czarista, que é como é chamada a Rússia antes de 1917, que era uma monarquia absolutista, governada por um imperador que tinha o título de czar, né? Em referência aos imperadores romanos, os Césares, né? Que era chamado de César, em russo virou czar ou tsar. Tá? Então a Rússia era um regime absolutista, o czar, no caso, esse último antes da Revolução foi o Nicolau II. Ele governava de forma absolutista, conforme mais ou menos aquele absolutismo que a gente viu lá na Europa, de Luís XVI, antes da Revolução Francesa e tal. A economia russa fazia dela o que o Marc Ferro chamava de gigante de pés de barro, né? Porque um país que é o maior do mundo, mas a economia deles estava atrás da Inglaterra, da Alemanha, da França e até mesmo da Itália. Então, assim, tinha uma economia essencialmente agrária, com pouquíssimas indústrias, e a pouca indústria que tinha era ou de capital inglês ou de capital francês, né? Salvo esse, é claro que tinha exceção, mas no geral era de capital inglês ou francês. Houve também uma ausência da Rússia na corrida imperialista, né? A gente não vê isso, não vê a Rússia na corrida da África nem da Ásia. A gente não vê, quer dizer, na Ásia ela disputou muito território com a China e com o Japão, mas assim, ela não participou do imperialismo conforme a Inglaterra participou, conforme a França participou, conforme a Alemanha participou, né? Por quê? Porque ela não era um país industrializado, ela não passou por um processo de revolução industrial. Existem alguns autores que falam que ela passou, né? Mas é, em algumas cidades, tá? Não no país inteiro. Então, ela houve sim no século XIX um processo de expansão da indústria na Rússia, mas isso está longe de ser algo aí semelhante à Revolução Industrial no nível inglês e francês, que foi em nível nacional. Na Rússia você teve cidades, algumas cidades que realmente sofreram um despertar do setor industrial, mas isso não significou uma superação da economia agrário-exportadora que a Rússia tinha até a Revolução de 1917. Tá? Então, essa ausência da Rússia no imperialismo ela se dá muito por conta dessa economia agroexportadora, não industrial, que era incapaz de disputar com as grandes potências imperialistas, né, territórios aí na África, por exemplo. A servidão, né, que era uma coisa típica da Idade Média, existiu na Rússia até a Revolução, até 1917, embora ela já desde de finais do século XIX não existisse oficialmente. Eu não estou me lembrando agora exatamente se foi Nicolau II ou o czar anterior a ele que aboliu a servidão na Rússia, mas ela ainda continuou existindo, tá? Até 1917, o que faz da Rússia assim, um país muito atrasado, né? Porque era ainda absolutista, tinha servidão, né? Tinha camponeses em regime muito semelhante à servidão ou em regime de servidão, é, e tinha uma economia que era agroexportadora, né? Então, assim, até o Brasil já era, nesse contexto do início do século XX, um país que se dizia democrático. A Rússia ainda era um Estado absolutista, né? Ainda tinha servidão. O Brasil já tinha abolido a escravidão em 1888, final do século XIX. Né? Bom, o ideal iluminista ele não chegou muito na Rússia, né, devido em grande medida à vitória da Rússia sobre o Napoleão. O Napoleão não conseguiu levar muito adiante as ideias iluministas na Rússia e elas tardaram a chegar lá, né, mas quando chegaram fizeram isso aí que foi o que a gente chama a Revolução de 1917. Né? Então as ideias iluministas chegaram muito tarde, chegaram no finalzinho do século XIX, e aí quando chegaram isso gerou a... Eita ferro! A tela fechou. Bom,
Vou ter que seguir, senão vou perder aí 5 minutos, é pouco, mas diante de várias aulas é muito. Bom, me perdoem. Então, no final do século XIX, você vai ter a entrada dos ideais iluministas na Rússia e você, mesmo na ilegalidade, mesmo diante do absolutismo do Nicolau II, vai ser fundado um partido na clandestinidade, o POSD, o Partido Operário Social Democrata Russo, né, ou POSDR. Isso é sigla que a gente faz, né? Bom, o Partido Operário Social Democrata Russo, ele tinha ideal socialista, né? Mas era um ideal socialista diferente do marxismo, né? Era um ideal já meio que repaginado, digamos assim. Inclusive, houve uma divisão dentro do Partido Operário Social Democrata russo, que foi a divisão entre os mencheviques e os bolcheviques. Mencheviques quer dizer minoria, tá? E os mencheviques eles queriam desenvolver o capitalismo para chegar ao socialismo. Os bolcheviques, eles eram a maioria, né? E eles acreditavam que o socialismo podia acontecer sem antes passar pelo capitalismo, né? E eles acreditavam também que os camponeses seriam os grandes agentes revolucionários, ok? Então, ambos, mencheviques e bolcheviques, são revolucionários, são parte, né, do Partido Operário, eu nem acabei passando o slide, né, do Partido Operário Democrata Russo, Social-Democrata Russo, mas eles divergem, né, quanto ao caminho que a revolução deve seguir. Os mencheviques eram a burguesia, a minoria, e acreditavam que antes da Rússia ser socialista, ela devia desenvolver o capitalismo. Já os bolcheviques não, acreditavam que o socialismo podia ser alcançado, né, sem que a Rússia passasse pelo pleno desenvolvimento do capitalismo. Ok? Bom, em 1904, eu não vou seguir o slide, pessoal, eu vou falando aqui, porque senão eu vou chegar lá logo na Revolução. Em 1904, entre 1904 e 1905, teve uma guerra da Rússia contra o Japão, né? E o Japão pequenininho ganhou o gigante, que a Rússia é o maior país do mundo, né? E essa guerra foi uma disputa pela Manchúria. Essa guerra deixou a moral dos russos mais para baixo ainda, né? Porque imagina, perder a guerra contra um país muito pequeno que era o Japão. E aí as condições da vida do trabalhador, do camponês, do operário russo foi se deteriorando até que no dia 22 de janeiro de 1905, milhares de pessoas, ou milhões, né, existem, eu pelo menos nunca encontrei um consenso aí sobre a quantidade dos manifestantes e menos ainda sobre a quantidade dos mortos desse protesto que aconteceu aí no dia 22 de janeiro de 1905, lá na Rússia. Tá? Foi um protesto pacífico, onde as pessoas foram em marcha, cantando inclusive, né, uma canção popular lá russa, que dizia Deus salve o czar, ou Deus esteja com o czar, alguma coisa assim, relacionando Deus e o czar. Né? Então as pessoas foram pacificamente até o czar entregar uma petição, um papel lá, com alguns pedidos a ele, como reforma agrária, tolerância religiosa, fim da censura, criação de um parlamento, etc. E aí, simplesmente, o czar ordenou que a sua guarda, né, imperial metralhasse a multidão. Cerca de 3.000 pessoas morreram, né? Existem dados aí que dão conta de que foi muito menos que isso, né? Então é uma coisa meio imprecisa, tá? Mas de todo modo foram muitas pessoas mortas e muitos feridos, né? E a população estava pacífica, muitas crianças no protesto e tal. E aí a Marinha, a própria Marinha, ficou tão assim chocada com aquela reação que o czar teve, que ela fez uma revolução, uma revolta, né? Não foi propriamente ainda uma revolução, mas fez uma revolta, a revolta do encouraçado Potemkin, em 1905, que inclusive o João Cândido, que a gente viu isso em História 1, né, teria presenciado. E aí ela ameaça tirar o czar, né? O czar acaba voltando, dando um passo atrás e dizendo que iria criar um parlamento, a Duma, né, como é chamado lá na Rússia. E esse episódio de protesto pacífico, né, que foi super mal recebido pelo czar e que após
esse evento em que o czar mandou metralhar a multidão, a Marinha apoiou a causa, que a gente chama de Revolução de 1905 ou Ensaio Geral. Por quê? Porque não só a Marinha aderiu à manifestação, como várias outras entidades da sociedade civil, dos militares, também aderiram, né, a uma espécie aí de greve geral. E aí o czar conseguiu meio que contornar isso, né, com a promessa de que estabeleceria uma Duma, um parlamento. Com isso, ele conseguiu conter a multidão, né, que tanto queria reforma, e conseguiu adiar por um tempo, né, a sua saída do governo, né, até 1914, quando a Rússia entra na Primeira Guerra. E aí as contradições da Rússia voltam a piorar, né, e vão desembocar em 1917 na Revolução Russa, né, na Revolução Menchevique e depois na Revolução Bolchevique. Mas hoje, né, no capítulo 10, a gente vai falar só sobre a Rússia czarista e o ensaio geral. A Revolução Menchevique e Bolchevique a gente vai ver depois, ok? Então, um abraço a todos. E essa Revolução Geral de 1905 é chamada de Domingo Sangrento, tá? Porque foi o protesto realizado num domingo e, naturalmente, foi sangrento por conta da ordem do czar de metralhar a multidão. Então, dito isso, façam os exercícios conceituais do capítulo 10, página 89 e 90, e qualquer dúvida, só falar. Acabamos, então, História 2, livro 2. Um abraço a todos e até a próxima.